As pessoas estão aprendendo cada vez mais técnicas, mas a vida delas não muda quase nada. É meditação, é lei da atração, é Ho'oponopono, é afirmação positiva, é frequência, é vibração, é manifestação. Todo dia aparece uma técnica nova. E mesmo assim, tem gente que pratica tudo isso há anos e continua os mesmos problemas. Os mesmos pensamentos, as mesmas dificuldades, os mesmos bloqueios. Então, parece uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer. Será que o problema não é falta de técnica, mas técnica demais? Será que o problema não é que a mente está cheia demais de coisas espirituais e está vazia de prática real? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que eu comecei a chamar de obesidade mental espiritual. A obesidade mental espiritual não significa falta de conhecimento. Na verdade, ela é o contrário. É conhecimento demais entrando na mente e quase nada sendo usado de verdade. É como se a pessoa passasse o dia inteiro consumindo um conteúdo espiritual, vídeo, curso, livro, podcast, técnica nova, e aí a mente vai ficando cheia, mas aquele conhecimento não vira mudança na vida. É parecido com comida. Se alguém come sem parar, mas o corpo não consegue digerir, aquilo vira peso. E com o conhecimento espiritual, acontece algo parecido. A pessoa aprende lei de atração, depois frequência vibracional, depois meditação guiada, depois arquétipo, depois manifestação, depois energia quântica, reprogramação mental. E aí no final do dia, a cabeça está lotada de informação, mas a vida continua igual. Não que o conhecimento seja ruim, mas porque a mente não teve tempo de digerir aquilo. E agora existe um padrão que acontece com muita gente, inclusive comigo. Quando uma técnica não dá resultado rápido, a pessoa não aprofunda. Ela procura outra técnica, depois outra técnica, depois outra. E sem perceber, isso vira um tipo de vício espiritual. A pessoa, ela começa a pensar assim: talvez essa nova técnica funcione. Talvez essa seja a mais verdadeira. Ah não, talvez essa seja o segredo que faltava. E assim a pessoa vai acumulando métodos, mas não aprofunda nenhum. E eu vou falar algo aqui que aconteceu comigo. Porque teve uma fase da minha vida que eu consumia muito conteúdo espiritual, mas muito mesmo. Tudo que eu ia fazer, eu colocava um vídeo para rodar. Se eu ia lavar a louça, vídeo. Se eu ia limpar a casa, vídeo. Se eu ia arrumar alguma coisa, vídeo. Se eu ia comer, vídeo. Parecia que eu precisava estar o tempo todo aprendendo alguma coisa nova. E o curioso é que quase toda hora eu descobria uma técnica diferente. Aí eu pensava, essa técnica parece interessante, vou testar. Só que aí tinha um detalhe. Muitas vezes eu tinha acabado de fazer outra técnica. Então eu fazia uma, depois eu fazia outra, depois eu tentava mais outra. E começou a acontecer uma coisa estranha. Se alguma coisa dava certo, eu não sabia dizer qual técnica tinha causado aquilo. E se alguma coisa dava errado, também não dava para saber qual técnica que não estava funcionando. Era como se eu estivesse tentando muitas coisas ao mesmo tempo. E como faz isso o tempo todo, fica impossível entender o que realmente funciona pra gente. E aí, existe algo que quase ninguém fala dentro do mundo de despertar da consciência. E é algo muito simples. Aprender não transforma a vida. O que transforma a vida é aplicar. Você pode assistir 1000 vídeos sobre consciência. Você pode ler 10 livros sobre espiritualidade. Você pode aprender 20 técnicas diferentes. Mas se a sua vida continua com os mesmos hábitos, as mesmas escolhas, as mesmas atitudes, então não muda nada.
É como alguém que passa horas assistindo vídeos sobre academia, aprende sobre o treino, aprende sobre alimentação, aprende sobre músculo, mas nunca levanta da cadeira para treinar. Saber de tudo não muda o corpo. Treinar muda. E na espiritualidade é a mesma coisa. E existe outra coisa curiosa, que às vezes, quanto mais técnicas uma pessoa aprende, mais confusa ela fica. Porque aí, agora parece que tudo ficou complicado. Aí ela começa a pensar em coisas como: será que a minha vibração tá errada? Será que eu manifestei errado? Será que tem algum problema de bloqueio energético? Será que o meu chakra tá fechado? Será que eu preciso ativar algum arquétipo? Será que esse arquétipo tá dando certo? A mente vira um monte de pergunta. E vira um verdadeiro labirinto. E nesse labirinto a pessoa esquece das coisas mais simples, que é viver, agir, tomar decisões, melhorar pequenos hábitos. Porque no fundo transformação acontece nas coisas mais simples, repetidas todos os dias. E grandes mudanças na vida quase sempre começam de forma simples. Não é fazendo 50 técnicas diferentes, escolhendo uma ou duas práticas. E aí fazer com constância. Por exemplo, meditar por alguns minutos todos os dias. Não precisa ser 10 minutos, 3 minutos. Eu mesmo tinha muita dificuldade com meditação. Eu tive que começar com 1 minuto de meditação. Ou se não, praticar a gratidão de verdade. Acorda de manhã e agradece, ou vai dormir e faz o seu momento de gratidão. Começar a observar os próprios pensamentos. Entendeu? É tipo melhorando pequenas atitudes no dia a dia. Eu sei que nada disso parece algo extraordinário, mas quando você faz isso todos os dias, algo começa a mudar dentro de você, mesmo que seja mínimo. A mente fica um pouco mais calma, as decisões ficam mais claras, e aí aos poucos a vida começa a mudar também. A espiritualidade verdadeira muitas vezes não está no excesso, ela está na simplicidade. Então, resumindo, talvez o problema não seja a falta de técnica. Talvez seja técnica demais. Talvez o que esteja faltando não seja aprender mais coisas. Talvez esteja faltando viver aquilo que você já aprendeu. Menos conteúdo, mais prática. Menos teoria, mais presença. Porque consciência não cresce quando você consome espiritualidade sem parar. A consciência cresce quando você vive aquilo que já sabe. Então fica uma pergunta muito importante para vocês. Vocês realmente precisam aprender mais alguma técnica espiritual? Ou precisa aplicar as que você já conhece? E aí eu quero saber de uma coisa. Você já passou por isso? Você já teve alguma fase da vida em que estava tentando muitas técnicas espirituais? E mesmo assim parecia que nada mudava? Então você conta aqui nos comentários pra mim, porque muitas pessoas passam por isso, mas quase ninguém fala sobre esse assunto. E aí, se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve aqui no canal Despertando a Consciência, que a gente conversa sobre espiritualidade de uma forma simples, honesta e prática. Sem complicação, sem fantasia, só consciência.